Bom dia a todos, muita paz, muita luz, que Deus nos abençoe nesta manhã, que seja mais uma manhã iluminada de conhecimento, de estudos, de reflexões, de transformação íntima e que nós possamos comungar juntos de uma nova oportunidade. Uma oportunidade de esclarecermos o nosso íntimo e nos unirmos, nos confraternizarmos em tudo aquilo que há de melhor e de mais nobre em nossa alma para podermos oferecer ao nosso meio, à sociedade, a todos aqueles que estão ao nosso redor, que estão em nosso entorno, tanto aqui na parte física de nossa vida, na parte material de nossa vida, quanto na parte espiritual, no mundo espiritual que nos acompanha assim tão no tete a tete, tão de pertinho, na nossa convivência com os seres que compõem a nossa trajetória evolutiva. Eu gostaria de abraçar a todos fraternalmente, agradecer por estarmos juntos mais uma vez e dar aí o pontapé inicial da nossa conversa de hoje, que é sobre um assunto muito importante. Nós sabemos que agora no mês de junho, no dia 28 de junho, é feita a celebração, a comemoração do Dia do Orgulho LGBTQIA+, ou seja, Pride Day, que é como é denominado nos Estados Unidos esse dia. É o dia do orgulho em que é comemorado por parte de todas as comunidades LGBTQIA+, a luta pelo direito de que todos sejam tratados com dignidade, com igualdade, com fraternidade, tendo assegurados os mesmos direitos e benefícios para todos, sem distinção. Então, é um dia importante que comemora algo que é muito importante, que traz à tona para nós reflexões que são fundamentais para a nossa alma e para a nossa conduta. Conduta enquanto espíritas, conduta enquanto cristãos, conduta enquanto filhos de Deus, conduta enquanto irmãos que somos. E nada melhor do que nestes dias em que nós estamos com esse assunto tão à tona, tão em voga em meio à sociedade, nós pararmos um pouquinho e procurarmos entender, compreender o que significa todo esse movimento, em que a espiritualidade nos esclarece quando nós refletimos sob o aspecto, sob a visão, sob a ótica do mundo espiritual para com a Terra sobre esse assunto, que diz respeito à necessidade de esclarecimento da nossa alma. E que nos diz também respeito no que tange à maneira como nós convivemos e como nós acolhemos ou discriminamos aqueles que estão ao nosso redor. Então, nós vamos aproveitar este tempo da manhã com amor, com bondade, com o coração aberto, esvaziando o nosso peito, a nossa alma, o nosso íntimo, dos nossos preconceitos, que são aquelas ideias preconcebidas e até mesmo estereotipadas que nós carregamos conosco, até mesmo pelo contexto sociocultural em que nós estamos inseridos, e vamos nos despojando de tudo isso para podermos enxergar qual é a orientação que a espiritualidade superior nos traz, na medida das necessidades de nossa alma, para que nós sejamos capazes de compreender e de acolher, de conviver e de estar junto de uma maneira harmoniosa, de uma maneira equilibrada, de uma maneira caridosa, de uma maneira tolerante, de uma maneira cristã. Que esse é o objetivo de todos nós. Então, nós vamos começar agora essa reflexão juntos e eu espero que quando nós a terminarmos, todos nós estejamos enriquecidos com esclarecimentos e valores que possam nos compor e nos tornar cada dia mais seres mais amorosos e mais acolhedores.
E é exatamente por ser tão importante esse enobrecimento da nossa alma no convívio com os nossos irmãos, que hoje nós vamos abordar a questão da diversidade de gênero e de afetividade, sob a ótica e a reflexão espíritas. Então, a doutrina espírita, ela sempre vem ao encontro de nossa alma para nos auxiliar a compreender as diversas e a diversidade de experiências, vivências e de condições íntimas, de disposições íntimas que nós, seres humanos aqui na Terra encarnados e também os espíritos desencarnados apresentam mediante a sua trajetória evolutiva. E é na busca por esse entendimento que nós vamos hoje fazendo esta reflexão, nos lembrando que existe todo um contexto que envolve a questão da história da humanidade dentro da sua vivência de intimidade, do ser consigo mesmo, do ser com a sua identidade íntima, referente ao seu corpo físico e à sua condição psíquica e emocional, e também do ser consigo mesmo referente à sua orientação sexual. Existem vários contextos que compõem essa realidade que é o íntimo de cada um. E cada um desses contextos, eles colaboram ou eles acabam atribuindo dificuldades e atrelando conflitos, injustiças e fatos e valores negativos a essa realidade de que todos nós somos múltiplos. Nós somos múltiplos, a humanidade é composta de múltiplos, uma multiplicidade de características, de personalidades, de individualidades, porque nós, como espíritos, também somos, embora um único espírito em várias vivências reencarnatórias e na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, nesse intervalo entre as encarnações, nós nos compomos de múltiplas experiências, de múltiplas vivências, de um caminho em que nós já percorremos por muito tempo, várias experiências anteriores. Então, nós nos compomos de tudo isso. E esse nosso contexto íntimo, muitas vezes, ele vem conflitar com o contexto histórico da humanidade, com o contexto social, com o contexto cultural, com o contexto científico e com o contexto religioso. Então nós vemos que todos esses contextos eles se entrelaçam e alguns deles acabam fazendo com que aquilo que não é bom, que vai contra o direito à liberdade de cada ser, se perpetue, e outros que lutam e acabam auxiliando na libertação de estereótipos, de estigmas, de preconceitos, cada um sendo levado num direcionamento de acordo com as épocas da humanidade e também com a evolução moral de cada ser e da humanidade no geral. Então, nós vemos que dentro do conceito histórico, nós encontramos vivências diversas de identidade de gênero e também de orientação sexual, desde lá da antiguidade, de lá atrás. Nós vemos, por exemplo, na Grécia, essa realidade muito bem descrita nas obras gregas. Nós vemos que dentro da história houve todo um contexto histórico e inclusive religioso e social para se punir, se perseguir e até se repudiar esse tipo de comportamento que era sempre foi atribuído como a algo errado, a algo de distúrbio, de transtorno, de doença ou de falta de moralidade. Então, nós encontramos dentro do contexto das sociedades, dentro do contexto da história e dentro do contexto das culturas, que são diversos também, relações muito diferentes, ao mesmo tempo muito parecidas, em relação a essa questão da diversidade de gêneros e de afetividade, ou seja, da vivência da orientação sexual. Nós encontramos dentro do contexto cultural
também uma diversidade muito grande, dependendo da sociedade em que o ser está habitando na encarnação. A maneira como os países lidam com a questão LGBTQIA+, é tão diferente, ou as maneiras são tão diferentes, que na realidade existem países que abraçam, acolhem, aceitam e lidam de uma maneira justa, ou estão se ajustando o máximo que conseguem a cada momento de sua evolução, e existem aqueles lugares onde essa vivência, esse posicionamento do ser dentro de identidades de gênero ou de orientações sexuais diferentes do que é tomado pelos seres humanos como sendo o normal, o natural, acabam levando a punições extremas, a prisões, no decorrer da história da humanidade, até a mortes e a perseguições, a violência, a homofobia. Então, existe todo um contexto cultural aí que nós temos também que avaliar, que analisar e ver como é que nós, que somos seres integrantes da cultura, de nossa sociedade, de nossa comunidade, de nosso país e de nosso planeta, podemos agir para auxiliar a modificar e a evoluir, porque as culturas, elas também necessitam de evolução, as sociedades necessitam de evolução, e a história, ela evolui por si só, na medida em que as sociedades vão evoluindo, em que o contexto científico também vai evoluindo. Nós vemos que dentro da ciência que investiga a mente, o emocional, o psiquismo humano, nós já temos um grande avanço no sentido de entender o que acontece e quais são as disposições orgânicas e mentais de cada indivíduo para a vivência da sua heterossexualidade ou da sua homossexualidade e para a vivência da sua identidade de gênero, seja ela qual for, dentro de toda essa sigla que nós estamos falando do LGBTQIA+. E aí nós vemos então que a ciência, ela avança no sentido do entendimento do ser, e na medida em que ela busca esse entendimento, nós temos também o contexto religioso. E aí nós temos que fazer um adendo. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca que uma religião, para que ela seja realmente uma religião verdadeira, no sentido de religar, de reconectar a criatura com o Criador, ela precisa ser uma religião que transforma o ser em alguém melhor. E aí nós vamos parar para pensar, será que quando na religião existe aquele discurso homofóbico, existe aquele discurso de que a vivência da homossexualidade ou a diferenciação a multiplicidade dessa identidade de gêneros que existe hoje em dia de uma maneira mais consciente na humanidade, porque isso sempre existiu, é coisa do demônio, é coisa do diabo, é coisa que é condenada por Deus, é abominável. Será que na medida em que uma religião nos afasta do entendimento, do respeito, do acolhimento e da convivência com um irmão nosso que merece dignidade e que merece que nós o respeitemos como devemos também ser respeitados, será que essa religião realmente ela é uma religião no sentido de religar, no sentido de conectar o filho ao pai, a criatura ao Criador, nós espíritos em evolução, a Deus, nosso Pai, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas? E é aí que nós precisamos parar para pensar. Então, como é que nós, na busca por Deus, da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade, podemos achar que estamos realmente encontrando Deus quando nós julgamos os nossos semelhantes, nós os condenamos, nós queremos determinar para eles como eles devem ou não agir, como eles devem ou não ser, em suas vivências íntimas. Será que nós temos esse direito também? Então, a religião, ela tem que vir ao encontro do ser para torná-lo luz, para fazer com que brilhe a sua luz.
E essa luz, ela brilha mediante os ensinamentos ético-morais, os valores ético-morais que Jesus nos deixou para permear o nosso caminho aí da evolução, o caminho, a verdade e a vida pelo qual nós chegamos a Deus, nosso Pai, como Ele mesmo nos disse. Então, como é que uma religião que diz seguir ao Mestre Jesus, ser cristã, ou então diz levar o ser até perto de Deus, o Pai, pode se contrapor aos irmãos, aos filhos de Deus, às criaturas de Deus, e colocar como exclusão a essas criaturas os benefícios e os direitos, como se houvesse para Deus eleitos e preferidos e outros fossem repudiados pelo Pai de amor, de justiça e de bondade. Então, nós vemos a necessidade dessa reconfiguração de nossa parte, de nosso íntimo, para compreendermos o que realmente Deus espera de nós. E quem realmente é Deus? Deus é Pai, Deus é amor, a sua justiça é soberana e ela é justa. Ela não é a nossa justiça preconceituosa, ela não é a nossa justiça que vê o outro pelos olhos da nossa carne. Deus vê o processo, Deus vê e entende o íntimo de cada um. E é isso que nós temos que procurar, se não somos capazes de entender, pelo menos de respeitar. Então, todos os contextos que envolvem a questão da identidade de gênero e a questão da orientação sexual e afetiva de cada ser fazem parte, compõem, estruturam de maneira positiva ou negativa essas vivências. Mas, como nós todos somos seres que reencarnamos inúmeras vezes e estamos de maneira a seguir adiante na nossa caminhada evolutiva, numa impermanência total em relação à nossa matéria, porque ora estamos aqui, ora estamos no mundo espiritual. Então, dentro dessa realidade, nós vamos aprendendo, caminhando, amadurecendo, vamos olhando as situações e os fatos de uma maneira bem diferenciada. Quanto mais a maturidade emocional, espiritual e moral nos chega, mais nós somos capazes de olhar fatos que muitas vezes nós consideramos acusatórios e lançamos o anátema sobre eles. Nós vamos olhar com mais brandura, com mais suavidade, com mais compreensão, e muitas vezes nós vamos observar que em situações em que nós agora condenamos de maneira intensa, nós mesmos já nos encontramos nelas em outras experiências de vida física e espiritual. Portanto, nada melhor do que a tolerância, o acolhimento, a aceitação e a compreensão pelo próximo, para que nós possamos vivenciar o respeito, a fraternidade e o amor sempre. Nós vamos também aproveitando dentro desse contexto religioso, para observar que a doutrina espírita, ela é a doutrina consoladora prometida por Jesus, porque o espiritismo, ele amplia o nosso leque de entendimento e ele é uma doutrina acolhedora. O verdadeiro espírita é aquele que é capaz de acolher o seu irmão sempre, em todas as situações, e de compreender que o outro é como ele próprio. O outro tem os mesmos direitos e deveres que ele tem. E o outro, ele tem as mesmas necessidades de vivências e de experiências e de aprendizados morais e espirituais que ele também tem. E como o outro precisa de acolhimento, ele também precisa de acolhimento. Então, nós vamos olhar sob a visão ou sob a ótica dos ensinamentos espíritas que nos mostram essa realidade do ponto de vista da vida imortal, da visão do mundo espiritual, do espírito para a realidade da nossa vida em uso do nosso corpo físico. Porque nós não podemos nos esquecer que nós estamos aqui revestidos desta matéria aqui. Agora, esta matéria que nos compõe hoje,
não nos comporá amanhã e não nos compôs na nossa anterioridade. E quantas vezes nós nos apegamos muito e julgamos muito dentro das características desta matéria, da nossa vida atual. E nós vamos ver que nós, enquanto espíritos imortais, transcendemos a matéria, estamos muito além da matéria. A matéria, enquanto corpo carnal, é apenas um revestimento para a manifestação da nossa alma, do nosso espírito encarnado. Então, sendo apenas um instrumento para a manifestação da nossa alma, ele vai comportar aquilo que o nosso espírito traz em si, psiquicamente, espiritualmente, emocionalmente, moralmente. A parte orgânica vai ser apenas o reflexo daquilo que o espírito traz em si. E o espírito carrega consigo as suas experiências do passado, as suas vivências, as suas transformações. Ele carrega consigo aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, aquilo que lhe alegra, que lhe felicita, aquilo que lhe machuca, que lhe fere. E toda essa composição é que formata a alma, que, ao ser ligada, conectada ao corpo físico na sua encarnação, vai lhe imprimir o seu íntimo e lhe dar a vivência necessária, ou se utilizar desse corpo para as suas vivências necessárias em mais um estágio do seu processo evolutivo. E a doutrina espírita, então, ela vem nos trazer a luz desse entendimento. Ela vem realmente nos conectar a Deus, em nos chamando e nos convidando a vivenciar verdadeiramente os ensinamentos de Jesus com a compreensão que nos chegou por meio de Allan Kardec, na codificação da doutrina, sob os ensinamentos e a ampliação da nossa visão, do nosso entendimento da vida espiritual aqui para a Terra. Então, a doutrina espírita trouxe para nós aquilo que Jesus deixou em forma de sementes e que que seria explicado quando houvesse a maturidade moral necessária da humanidade para começar a entrar em contato com essas realidades. E se nós pararmos para observar agora, quantas coisas que hoje em dia estão tão à tona para que nós tenhamos que lidar com elas e tenhamos então que forçosamente refletir sobre elas, formar um conjunto de valores sobre elas, ter discernimento sobre elas e buscar a melhor maneira afetiva, acolhedora, fraterna de com elas conviver. Então, tudo isso vem à tona, tudo isso está tão aí, porque é chegado o momento de nós amadurecermos, é chegado o momento de nós vivenciarmos verdadeiramente os ensinos de Jesus. A doutrina espírita é o evangelho redivivo, ou seja, ela vem resgatar na essência aquilo que o Mestre nos ensinou, mas não de forma exterior, lá no nosso íntimo. Então, ela vem nos mostrar que nós somos seres individuais e que nós somos espíritos em evolução e que nós temos uma trajetória que é individual, embora seja também coletiva. Que na individualidade nós temos os nossos deveres, nós temos os nossos direitos morais e nós temos a nossa caminhada. E na coletividade nós temos o dever também de convivermos e não apenas convivermos, mas nos relacionarmos de uma maneira íntegra e moralmente correta. E quando nós falamos em moralmente correto, não é julgando e colocando regras morais dentro do que nós associamos como sendo correto nos padrões culturais, religiosos, sociais e históricos a que estamos atrelados. E sim no sentido de nos remetermos a Jesus, que andava em meio a todas as pessoas em sua época, não fazia diferença entre nenhuma, acolhia a todos com amor, tratava a todos com amor, orientava a todos e orientava com amor, aceitava e acolhia. E nos deixou ensinamentos maravilhosos como o perdão, nos deixou ensinamentos maravilhosos como a fraternidade, como o amor ao próximo, em dizendo, vocês se lembram, nós nos lembramos do que Jesus dizia? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como que Jesus resumiu toda a lei e todos os profetas?
ou seja, tudo que havia dentro da religião judaica. Como Jesus resumiu quando lhe foi perguntado qual era a lei que deveria ser seguida? Amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Então, quando nós falamos em amar o próximo como nós nos amamos, nós já estamos resumindo aí, encerrando aí a questão. Se a gente parar para pensar agora, só nisso nós encerramos a questão. Amar é acolher, amar é respeitar, amar é aceitar, amar é conviver com carinho, amar é ter para com o próximo aquilo que nós queremos que o próximo tenha conosco, no sentido de posicionamento, de respeito, de valores, de postura moral, de sentimentos, de palavras, de atitudes, de gestos, de tudo. Jesus nos ensinou que para amar o próximo, nós precisamos nos amar a nós mesmos. Então, nós precisamos nos aceitar. Para nos aceitarmos, precisamos nos conhecer. E se nós pararmos para analisar nesse conhecimento e nós formos observar os preconceitos que carregamos em nossa alma, quantas vezes nós não podemos observar que nós temos tantos preconceitos porque lá incutidos dentro de nós estão medos, recalques e dificuldades de lidar com situações que nós vemos os outros lidando e não temos coragem de lidar, de expor, e então nós projetamos isso dessa maneira preconceituosa, como que para bloquear no outro aquilo que incomoda a nós mesmos. Porque nós não somos capazes de lidar com a situação como o outro está tentando lidar. Então nós acabamos fazendo uma barreira, um bloqueio com o nosso preconceito e sentindo um mal-estar, um incômodo e por vezes até um ódio, um sentimento violento contra o outro, porque aquilo está nos incomodando e nos instigando, nos obrigando a refletir sobre aquilo. Aquilo está exposto à nossa frente. E nós temos que parar e pensar: será que aquilo me incomoda tanto? Por quê? Então, além dos contextos que nós dissemos, dos contextos religioso, histórico, social, científico, cultural, a que nós estamos atrelados, nos quais nós estamos inseridos e, portanto, compõem também a nossa maneira de pensar e de nos comportar, de agir e de aceitar ou não as coisas ao nosso redor, mas existe também esse conteúdo íntimo nosso que é fruto do nosso próprio espírito e das facilidades ou dificuldades que nós temos de lidar com situações que ficam expostas às nossas vistas, porque agora, nesse momento da humanidade, é necessário que nós amadureçamos em todos os aspectos e aprendamos a lidar, a respeitar e a acolher todos os aspectos da vida. Então, quando Jesus nos ensina a amar o próximo como nós nos amamos, ele está nos convidando ao autoconhecimento, a lidarmos melhor com o nosso íntimo, nossos valores, nossos conceitos e até ressignificarmos tudo isso para que a gente possa lidar melhor com o outro. Porque nós não podemos dar aquilo que nós não possuímos. Então, temos que nos estruturar intimamente em nossos valores morais e éticos, porque não é só a questão moral, é a questão ética também, para que nós possamos conviver com o nosso próximo, respeitando valores morais e éticos que compõem a convivência humana, moralmente falando, né? No sentido assim dos ensinamentos de Jesus que compõem a trajetória numa evolução espiritual e moral que é tão necessária a nós, seres aqui na Terra em estágio evolutivo. E é por isso que Jesus coloca que quando nós amamos o próximo e nós nos amamos, nós estamos amando a Deus, que é o nosso Pai. Porque a única forma de expressar o nosso amor a Deus é nos amando e amando o nosso próximo. Então é muito importante que nós realmente nos acolhamos e acolhamos aqueles que estão ao nosso redor para que nós possamos nos sentir acolhidos em Deus, não por Deus. Deus nos acolhe em nossas dificuldades morais, mas nós nos sentirmos acolhidos em Deus significa que nós nos colocamos lá, vamos dizer entre aspas, no colinho de Deus com paz de consciência e não nos sentindo culpados porque Deus está nos acolhendo, mas nós sabemos dos erros que nós carregamos e não estamos fazendo nada para modificar.
não é? Então, é aí que a gente recebe de Jesus uma orientação muito importante, uma regra de conduta fundamental para a nossa vida: fazer ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse para nós. Então, nós vamos vendo aí a importância de nós termos um posicionamento de alteridade. O posicionamento de alteridade, ele vem nos mostrar que é muito importante a gente aprender a se colocar no lugar do outro. É importantíssimo a gente, antes de falar, de pensar, de sentir, de agir, a gente parar, nós pararmos e nos colocarmos no lugar do nosso irmão. Tentarmos observar desse prisma a realidade da vida. E até observar como nós gostaríamos de ser julgados ou não e tratados estando no lugar desse nosso irmão. Isso é o grande segredo da vida, porque aí vem o que Jesus disse: não faça para o próximo o que você não gostaria que o próximo lhe fizesse. Resume tudo. Então, a base da nossa caminhada evolutiva é a vivência dessa regra de conduta moral que Jesus nos deixou e desse ensinamento do amor pelo próximo, como devemos amar nós mesmos. Então, nós vamos nos lembrar que Jesus, ele é o guia e o modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar. Então, se nós observarmos isso, que está na questão 625 de O Livro dos Espíritos, nós vamos ver que dentro do posicionamento de Jesus, nós não encontramos Jesus condenando. Aliás, Jesus não condenava ninguém por essas vivências íntimas. Jesus condenava, aliás, ele não condenava, Jesus criticava aqueles que eram hipócritas, aqueles que pregavam algo da boca para fora e nas suas vivências íntimas eram totalmente diferentes. Mas em momento nenhum nós podemos encontrar lá nos escritos fidedignos à história de Jesus, aos ensinamentos de Jesus, condenações e colocações como sendo algo abominável, as vivências e as experiências que cada espírito desenvolve em si na busca pela sua identidade, e aí não é de gênero. Não é identidade do gênero orgânico e psíquico, é no sentido da identidade do espírito como criatura de Deus, como ser evolutivo, como alma, como um ser integrante do universo do Pai Maior, partícipe de todas as suas ações e responsável por aquilo que ele desenvolve e que ele oferece para o mundo ao seu redor, o mundo onde ele está inserido a cada época de sua evolução. Então, se Jesus é o nosso guia e modelo, nós temos que nos basear nos seus ensinamentos. Esses ensinamentos fundamentam a ética e a moral cristãs. Então, se a ética e a moral do Cristo é o que nos guia, nós não encontramos em momento algum na fala de Cristo, na fala de Jesus, na fala desse Messias querido, né? Como é o que é o que significa, é o enviado, Christus, Christos, ou então Meshiach, que é o significado o enviado. Então, nós não encontramos na fala, na manifestação desse enviado por Deus aqui na Terra, esse nosso irmão maior, governador de nosso planeta, nenhuma crítica a essa vivência, a essa busca do ser consigo mesmo. Nós precisamos observar que Jesus falava que o que entra pela boca não era o que tornava o ser imundo, mas sim o que sai pela boca, porque vem do coração, não é isso? Então, nós temos que avaliar os nossos valores íntimos e não falar algo que lá dentro da gente ainda não está resolvido. Como podemos condenar no outro aquilo que nós ainda não conhecemos em nós? Então, ser cristãos verdadeiros, ser espíritas verdadeiros, é algo que nos exige uma busca por nossa religiosidade, pela nossa espiritualidade, com discernimento, com consciência, com elevação de pensamento. Então, cada ser tem a sua busca, e essa busca precisa ser respeitada. Deus nos deu o livre-arbítrio,
O livre-arbítrio faz parte das leis naturais, das leis universais, das leis divinas. Cada ser tem o seu livre-arbítrio. E Deus respeita em nós o nosso livre-arbítrio. Ele não interfere nas nossas vivências. Ele nos dá o tempo como ferramenta de instrução educativa. E ele não interfere nas nossas vivências. Ele nos dá o tempo, porque com o tempo nós vamos aprendendo por meio das vivências, experiências, vidas, e vamos então, na medida em que nós vamos também arcando com as consequências das nossas escolhas, boas ou ruins, nós vamos evoluindo. E Deus respeita em nós o nosso livre-arbítrio, ele não nos impõe nada. Então, como que nós, tão pequeninos seres humanos, queremos impor algo e desrespeitar o livre-arbítrio do outro? É claro que nós temos que nos ater sempre ao respeito e à dignidade humanas no sentido de relacionamento dentro de determinadas regras de conduta, regras de comportamento social. Mas isso é em todos os aspectos e para com todas as pessoas, independente da sua orientação sexual, independente da sua identidade de gênero. É o que compõe o respeito entre todos, não é? A gente tem dentro das leis naturais que são, eu sempre falo isso porque eu acho importante, elas estão contidas no livro terceiro de O Livro dos Espíritos, que é composto de 4 livros dentro dele. Então, elas estão lá explicadas no capítulo sobre, na parte sobre as leis naturais. Elas estão lá explicadas e nós encontramos a lei de igualdade, que nos mostra que todos nós partimos do mesmo ponto de partida, como os espíritos criados, imperfeitos, ignorantes, simples, e que permeiam a trajetória aí pelos reinos da vida e pelas reencarnações para o desenvolvimento do seu senso moral, por meio também do uso do seu livre-arbítrio. Então, todos nós, criados como princípios inteligentes do universo, vamos galgar aí os degraus da nossa evolução, permeando o caminho com o uso da nossa livre escolha. Mas nós somos todos iguais. Não existem eleitos de Deus, não existem os preferidos de Deus, não existem aqueles que Deus acolhe e ama mais porque fazem tudo certinho. Muito pelo contrário. Se nós nos lembrarmos de Jesus, a história da ovelha desgarrada, o pastor ele foi atrás de quem? Depois que ele se assegurou que todas as ovelhas, as 99 ovelhas estavam lá seguras, ele foi atrás daquele que tinha se desgarrado, não é? Então não existe ninguém que seja preferido pelo pastor, ou seja, por Deus, que era a representação nessa parábola. Deus está para todos com o mesmo amor, igualdade, coisa que nós ainda estamos tão distantes de vivenciar e de aprender como seres humanos, como irmãos, aqui neste planeta em que nós nos encontramos. Quem sabe agora, nessa era de transição para a regeneração, a gente comece também a ser capazes de vivenciar essa igualdade em todos os aspectos, não apenas na questão da identidade de gênero e orientação sexual e afetiva, como também na relação entre raças, no preconceito racial e tantas discriminações que nós vemos em tantos aspectos no nosso planeta ainda tão presos ao nosso íntimo, né? À nossa mentalidade. Então, a lei de igualdade nos garante, e lá no Livro dos Espíritos nós temos toda a explicação necessária a isso, que todos nós somos iguais, que ninguém é melhor do que ninguém no sentido de ser mais do que ninguém. Existe um adiantamento moral que é conquistado paulatinamente por cada espírito, mas isso não está atrelado à sua vivência de identidade de gênero e nem à sua vivência de orientação sexual. Está atrelado aos valores, sentimentos e formas como o ser se relaciona consigo, com Deus e com o próximo, nos valores que ele desenvolve. A lei de sociedade, que também é uma lei natural, universal, uma lei divina, ela nos mostra que nós estamos em sociedade para aprendermos com a experiência uns dos outros. E aprender não é julgar, não é condenar, não é combater, é acolher, é compreender, é construir sobre. Nós também temos a lei de amor, justiça e caridade, em que nós vamos nos lembrar que Jesus dizia
que o amor e a caridade são a base da nossa convivência com os nossos irmãos. E a lei de justiça, que nos mostra que a cada um é dado segundo suas obras, que cada um colhe aquilo que planta, nos mostra que quando nós endurecemos o nosso coração para julgarmos os nossos irmãos, nós colhemos também os resultados desse endurecimento em nós. E nos afastamos daquilo que verdadeiramente é a fraternidade universal, a solidariedade universal. Nós temos a lei de liberdade, que é outra lei natural, outra lei divina, em que nos mostra que cada ser tem o uso do seu livre-arbítrio. E desde que não se fira a liberdade do próximo, então nós estamos dentro da vivência dessa lei de maneira correta. E quantas vezes nós falamos que o outro está nos ferindo a liberdade e estamos nos lançando contra ele, e na realidade somos nós que estamos julgando, condenando e querendo coordenar e impor a nossa vontade ao nosso próximo, pela nossa maneira de enxergar e ver a vida, sem respeitar a maneira de enxergar e ver a vida do outro. E a lei do progresso. Todos nós estamos progredindo. Chegará o dia em que nós não nos revestiremos mais desse corpo material denso como nós nos revestimos agora. Porque o espírito, ele é pleno quando ele evolui. Então, ele não se reveste mais desse corpo denso. É outra vestimenta, é outra energia, é outra matéria sutilizada. E aí, então, essa questão da identidade do gênero, masculino ou feminino, que diz muito mais respeito à lei da reprodução do que a qualquer outro sentido moral, e também a orientação sexual, já não vão fazer mais tantos efeitos, porque nós não teremos as necessidades orgânicas e não estaremos mais aprisionados a essas sensações físicas, materiais e psíquicas que agora, por causa do nosso grau evolutivo aqui no planeta Terra, ainda temos. Então, nós vamos ver algo muito importante para podermos compreender todas essas questões. Será que os espíritos têm sexo? Nós já paramos para pensar nisso? Em O Livro dos Espíritos, que foi lançado por Allan Kardec em abril de 1857, na questão 200, ele faz essa pergunta. Esse livro é composto por perguntas e respostas. São 1.018 perguntas, sendo que uma é dividida em duas partes, por isso a gente também ouve dizerem que tem 1.019 perguntas. E, na realidade, esse livro ele foi composto por perguntas elaboradas pelo codificador da doutrina espírita, que é Allan Kardec, feitas ao Espírito Verdade, que era o Espírito e que era o que o guiava nessa codificação, juntamente a uma gama de outros espíritos que estavam conduzindo de uma maneira universal todo esse trabalho. E aí ele faz a pergunta: os espíritos têm sexo? E a resposta que ele obtém por parte da espiritualidade maior é: não como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Então a gente percebe aqui o que eu estava falando. Os espíritos em si, eles não têm sexo. O sexo é um atributo do corpo carnal, do corpo físico, do corpo material. É por isso que o espírito, quando ele está no mundo espiritual, ele está desprovido dessa questão física e de gênero masculino e feminino. Então, ele está desprovido dessa materialidade. Ele não tem sexo. E como é que eles vivem, então, a questão do amor, da completude, do acolhimento, né? Desse sentimento mais que nós aqui, mais afetivo, como nós aqui dizemos. Como é que os espíritos vivem nessa questão? É como é dito na resposta. Entre eles, o amor e a simpatia estão presentes o tempo todo. Mas como que eles manifestam? Pela afinidade de sentimentos. Então, não existe a necessidade da vivência da sensação física.
existe apenas a vivência dos sentimentos que por si só preenchem e integram os seres. É assim que se dá no mundo espiritual. Quanto mais elevado o espírito se encontra, menos atrelado às questões das sensações que ele tinha na matéria, o acompanham. Agora, aqueles espíritos que estavam muito apegados a essas sensações e tinham a questão moral muito ainda arraigada aos prazeres da carne, eles mesmo no mundo material, não tendo essa possibilidade de viver em si, de vivenciar em si essas experiências, eles se atrelam àqueles que mantêm esse padrão comportamental e esse padrão moral ainda muito denso, muito embrutecido, para conviverem e se nutrirem das emanações fluídicas que daí também são projetados. Então, nós vamos ver que existe toda uma caminhada de evolução, de libertação psíquica, emocional, afetiva, espiritual de cada um, para que tudo isso vá sendo sublimado, tudo isso vá se tornando valores diferentes. Nós ainda estamos atrelados a valores muito de uma extensão muito pequena aqui na Terra, na nossa matéria. E o espírito, conforme ele vai evoluindo, ele vai se libertando dessas questões pequenas da matéria e vai transformando tudo isso em algo muito superior, de amor universal, e não mais a necessidade do amor carnal, da posse e dessa interação ali, numa relação única e exclusiva com determinado ser ou determinados seres. Na questão 201 de O Livro dos Espíritos, a pergunta é: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? E a resposta que o Espírito Verdade dá a Kardec é: sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então a gente vê que o espírito, ele pode nascer, ele pode encarnar, ora como homem, ora como mulher. E nessas encarnações alternadas, ele vai se identificando e compondo o seu íntimo dentro das estruturas que o corpo orgânico lhe possibilita, e as vivências que, fundamentadas em todos aqueles contextos que nós dissemos inicialmente, cultural, social, histórico, científico, religioso, vão lhe permeando aí as experiências, e com base em tudo isso, o espírito vai interiorizando na sua bagagem espiritual de experiências, ele vai interiorizando aquilo com que ele mais se identifica, aquilo que mais lhe angustia, as suas dificuldades, as suas cristalizações mentais, aquilo que lhe traz felicidade, aquilo que lhe fere, e é disso que ele vai se compondo a cada vez que ele reencarna. Isso vai sendo a sua bagagem de vivência que vai lhe trazendo à tona as tendências e inclinações que ele traz, com as quais ele precisa aprender a conhecer, a lidar, a conviver e a modificar dentro das necessidades do seu íntimo. Então, para o espírito, tanto faz se ele vai encarnar como homem ou como mulher. Ele pode encarnar muitas vezes como homem e poucas como mulher, ou muitas vezes como mulher e poucas como homem. Ele pode se identificar mais com um sexo do que com o outro quando ele reencarna, dependendo daquilo que lhe compôs o íntimo e a alma e as experiências em cada vida. E é isso que determina muito, além da sua personalidade, da sua maneira de ser e dos seus valores, também como ele se sente na sua identificação com seu corpo físico e com aquilo que ele vai viver em cada encarnação. Então, nós vemos que na questão 202, a pergunta ela vai complementar as demais, as anteriores, quando Kardec diz, quando errante, quer dizer, quando o espírito está vivendo na erraticidade, no mundo espiritual, nesse intervalo entre uma encarnação e outra, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem
ou no de uma mulher? Então, quando o espírito está no mundo espiritual, o que ele prefere? Ele prefere encarnar como homem ou como mulher quando ele tiver que retornar à vida? E a resposta é: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, quando um espírito ele é acompanhado pelos espíritos mais esclarecidos que vão lhe ajudar a compor o seu planejamento reencarnatório, e ele vai decidir junto a esses espíritos o que ele necessita para reencarnar, o que é importante para sua alma aprender na sua busca evolutiva, ele não parte necessariamente do ponto de que de qual sexo ou de em qual sexo ele vai retornar à vida física. Ele parte do ponto de quais são as necessidades da sua alma, das experiências, vivências e convivências que a sua alma precisa, para ele poder realmente ter as conquistas morais e espirituais necessárias para sair dessa nova vida com uma elevação mais adequada à sua moralidade, a sua condição espiritual, melhor dizendo. Então, é a partir dessas necessidades que se planeja se o seu retorno vem como homem ou como mulher. E muitas vezes, ao reencarnar e ao encontrar-se em determinado corpo, mentalmente o espírito não consegue lidar com aquela situação e ele se identifica de maneira diversa do corpo biológico, ou ele se identifica com espíritos que reencarnaram também no mesmo gênero biológico que ele e com os quais ele tem um imenso carinho, amor ou afinidade, ou então pendências do passado e que despertam nele uma relação que exige, entre aspas, né, que lhe convida a uma orientação afetiva e sexual diferente daquela que seria a do seu corpo dentro da heterossexualidade. Então, tudo isso, o espírito ele vai definir como ele vai reencarnar de acordo com as provas que ele tem que passar, de acordo com as lições que ele tem que aprender, não necessariamente para escolher, eu quero ser homem ou eu quero ser mulher. Isso é apenas um dos quesitos dentro das escolhas, mas não o mais importante. E Kardec complementa com uma explicação essa resposta. Ele diz assim: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Então, tanto faz, o corpo espiritual, o perispírito, não tem sexo. Ele pode reencarnar num corpo masculino ou num corpo feminino. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso ensejo de ganharem experiência. Então, o que Kardec coloca? Que aquele que só encarnasse como homem, só saberia o que sabem os homens. O que só encarnasse como mulher, só saberia o que sabem as mulheres. Então, essa experiência que é possibilitada ao espírito de passear entre um sexo e outro, possibilita que se componha o seu íntimo. Mas o sexo é um atributo material, não é um atributo espiritual. E é por isso que a gente tem que ressignificar a questão de identidade e a questão de gênero e de orientação afetivo-sexual. Porque todos nós passamos pela masculinidade e pela feminilidade dentro dessa nossa impermanência na matéria, ou seja, dentro dessa nossa trajetória de inumeráveis reencarnações necessárias, as múltiplas experiências que nós temos que angariar para podermos progredir e podermos nos tornar espíritos universais. O que é um espírito universal? Um espírito universal é aquele que saiu de si e já é capaz de acolher a todos universalmente, compreendendo de maneira universal o outro, os outros, como também compreende a si mesmo e sabe que tudo compõe a todos e, portanto, todos devem ser acolhidos e tudo faz parte da trajetória evolutiva. Nós somos compostos pelo nosso caráter e pelo nosso conteúdo íntimo. E essa composição se dá
exatamente por causa dessa masculinidade, dessa feminilidade que as múltiplas encarnações, nessa impermanência da matéria que nos propicia essas múltiplas experiências, nos dão a chance de ter, de desenvolver. Então, dentro da sabedoria do Pai Maior, nós temos assim uma gama, uma diversidade de opções, de vivências, de experiências, de aprendizados, portas inúmeras abertas para que a gente entre em cada uma delas e visite as nossas possibilidades, visite os nossos valores, a maneira como nós nos sentimos, a maneira como nós nos construímos dentro de cada vivência, de cada experiência, dentro de cada porta, e aí nós possamos nos conhecer, conhecer o outro e ir nos compondo com essas experiências que são tão necessárias à nossa evolução. Por quê? Porque a evolução se dá a partir do momento em que nós vamos desenvolvendo a nossa maturidade psíquica e emocional para lidar com tudo que está ao nosso redor. Por quê? Porque nós estaremos sabendo lidar conosco mesmos. Então, o primeiro ser com quem nós temos que aprender a lidar é conosco, para podermos saber lidar com todos os que estão à nossa volta. E é por isso que nós temos que aprender a aceitar o nosso conteúdo psíquico e emocional que nos compõe e a aceitar que cada um também é composto dessa mesma maneira. E a todos nós cabe apenas o acolhimento a todos. Então, o espírito, através dessas experiências necessárias à evolução, ele vai construindo o seu conteúdo psíquico e emocional, e ele vai, pela diversidade dessas próprias experiências, se identificando psicologicamente, psiquicamente, com determinadas vivências, com determinadas possibilidades de vida, até mesmo na parte do organismo. Então, são escolhas que o indivíduo faz, só que são escolhas para muito mais além da matéria. Não é algo definido pelo corpo físico, é algo intrínseco ao espírito, que diz mais respeito ao seu arcabouço espiritual de afinidades e de vivências e de relações. É esse arcabouço espiritual, ou seja, de várias vidas, que se compõe dessas afinidades, dessas vivências, dessas relações, que lhe estruturam para que no momento atual em que ele está encarnado, atrelado a um corpo físico, ele esteja vivenciando aquela realidade emocional que lhe impele a uma orientação sexual ou a outra, e a uma identidade de gênero ou a outro. Então a gente percebe que é toda uma composição espiritual, não é algo tão simples, tão imediatista e referente apenas à vida física atual, e muito menos apenas num atrelar-se à matéria, a questão dessa definição do gênero e da sexualidade humana. Então, nós vamos ver que tudo é uma consequência natural do reflexo mental e emocional do espírito, uma consequência natural, porque todas as vivências são naturais, elas não são contrárias à natureza. Como é que a gente pode afirmar que a homossexualidade é contrária à natureza e a heterossexualidade não é? Nem a ciência diz isso. Porque mesmo no reino animal, existem aqueles animais que, em muitas situações, também têm as relações homossexuais. Nós temos uma diversidade tão imensa na natureza, dentro dos reinos da natureza, na questão também biológica e na questão também sexual, que nada é fora da naturalidade. Nós estamos dentro do que é natural, das leis da natureza. Então, não se pode dizer é normal ou não é normal. É natural ou não é natural? É natural. Pode não ser o padrão, pode não ser o contexto cultural da sociedade, pode não ser o que a religião acredita ser o correto, mas é algo que está dentro das leis naturais. Tá? E que se desenvolve mediante, e isso quando eu falo, eu quero dizer também em qualquer
identidade de gênero, mesmo a binária, e em qualquer orientação sexual, inclusive na heterossexual, tudo isso se desenvolve mediante as cristalizações e a identificação do espírito com as suas vivências nas múltiplas encarnações, reencarnações que ele já teve. E muitas vezes, como o próprio Allan Kardec descreve na Revista Espírita de 1886, o espírito ele reencarna por muitas vezes no mesmo sexo. E aí ele se identifica tanto com aquelas vivências dentro daquele sexo, ou então ele sofre tanto, também pode ser o contrário, que ele, quando reencarna no sexo oposto àquele em que ele está mais acostumado ou em que ele sofreu tanto, ele se psiquicamente, intimamente, ele se opõe àquela vivência. E aí ele não se identifica com aquele corpo, ou ele não se identifica com a orientação sexual daquele corpo. Então, existe toda uma significância íntima para que o espírito passe por essas vivências. Não é nada aleatório que surge assim do nada. Hoje eu amanheci e acredito que virei homossexual, ou agora eu sou heterossexual, ou agora eu sou não binário, ou agora. Não é assim que funciona, né? São os arcabouços de cada ser que fazem com que ele vivencie todas essas experiências. E também existe a questão do espírito passar por essa necessidade de vivenciar num corpo, a vida num corpo, contrário àquele do sexo, né? Na parte da identidade de gênero ou de vivência de orientação sexual, contrários àquilo que ele gostaria, porque em uma outra encarnação ele abusou das suas faculdades genésicas, ou seja, da parte sexual, e abusou do sentimento alheio, tendo ferido, maltratado ou vivenciado de uma maneira totalmente contrária às leis divinas, essa sexualidade e o uso do seu corpo físico, então ele reencarna nessa condição de vivenciar essa dificuldade de lidar com o seu sexo biológico, o seu gênero biológico e a sua sexualidade, como prova ou como expiação para o seu espírito. Então, tudo tem, né, esse lado espiritual envolvendo. E aí nós precisamos parar um pouquinho para refletir sobre a questão do preconceito. O que é o preconceito? O preconceito é qualquer opinião ou sentimento que é concebido sem um exame crítico. Nós estamos examinando criticamente agora essa questão sob a ótica da reflexão do mundo espiritual, da vista do espírito para o mundo físico. E aí nós estamos observando quantas coisas estão englobando essas vivências. E nós começamos a ver como nós não podemos julgar e como nós precisamos ter compreensão. Porque o preconceito, ele é todo sentimento hostil que é assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. E aí, então, a gente vê que é uma consequência da generalização sobre uma experiência pessoal, quer dizer, todos querendo ditar a como ele deve ou não se sentir, como ele deve ou não agir. Então, isso é importante de nós compreendermos e pararmos para pensar que todo preconceito, ele acaba sendo uma falta de habilidade, de competência emocional nossa, de quem tem esse preconceito, carrega esse preconceito, para lidar com a diversidade do outro. É bem isso. É uma falta de habilidade e de competência emocional nossa para lidar com a diversidade do outro, com a diferença do outro. Por que todos têm que ser como nós? E aí nós encontramos essa dificuldade moral de aceitação do outro, porque nós julgamos, porque nós condenamos, porque nós nos arvoramos de juízes, porque nós achamos que o nosso entendimento é o entendimento que todo mundo deveria ter das coisas. E a gente não percebe que o nosso entendimento é uma falta de entendimento e que nós precisamos aprender a olhar o outro e a olhar do ponto de vista do outro, para podermos entender as coisas. Cada um é um. E nós também precisamos observar a questão do espelhamento,
Quer dizer, aquilo que é o que eu já tinha falado anteriormente, aquilo que nos incomoda tanto no outro, nos incomoda por quê? Porque muitas vezes está em nós e nós não somos capazes de reconhecer e de lidar com isso. E o fato do outro estar lidando com isso de maneira clara à nossa frente, nos incomoda, nos fere. E muitas vezes qual é a nossa reação? É a agressão. E a agressão ela vem por quê? Pela imaturidade emocional, pela falta de habilidade emocional, de competência emocional de lidar com isso. Então a gente acaba vendo que por essa imaturidade, essa agressão, seja ela verbal, de sentimento, de atitude, de postura, ela vem ela deixa aflorar aquilo que há de pior em nós, por causa do preconceito. E aí a gente acaba vivendo num mundo onde a homofobia, por exemplo, é uma vivência intensa em muitos países. E no Brasil, nós estamos no país que mais mata homossexuais e pessoas da comunidade LGBTQIA+, por causa disso. E aí a gente vai encontrar justificativa onde para isso? Nós vamos encontrar justificativa na cultura? No contexto social? Nós vamos encontrar justificativa para isso no contexto histórico? Nós vamos encontrar justificativa para isso no contexto científico, sendo que a própria ciência já tirou do rol de doenças, distúrbios e transtornos desde 1990. A própria Organização Mundial da Saúde já retirou do rol de doenças a questão da homossexualidade, das vivências da comunidade LGBT e agora QIA+, né? Então, nós acabamos buscando justificativa onde não tem. Nós vamos encontrar essa justificativa no contexto religioso? Não se realmente a religião for verdadeira, verdadeiramente um canal entre o ser e Deus. E aí, então, a gente tem que parar para pensar em tudo isso. Entender os diversos tipos de sexualidade é entender o outro. E aí a gente precisa também entender o que significa cada termo. Então, termos e significados são cunhados com um propósito. Conhecê-los é uma demonstração de respeito com o próximo, e talvez isso seja tudo o que o nosso próximo deseja. Que a gente respeite. Conheça para respeitar, porque quando a gente não conhece, a gente prejuga. E quando a gente prejuga, aí tudo está perdido. Então, nós vamos entender que identidade de gênero é quando o espírito encarnado ele não consegue se identificar, se ver, se aceitar no corpo biológico, na questão do seu sexo, do seu gênero biológico, em que ele se encontra naquela encarnação. Então, por exemplo, ele se identifica como mulher e ele está no corpo de homem, ou ele se identifica como homem e está no corpo de mulher. Então, existe aí uma disparidade entre a sua identificação emocional e psíquica e a sua identificação biológica. E aí isso é muito difícil para que o ser ele conviva com essa situação. Existem casos de disforia emocional, quer dizer, são condições como para o transexual, são condições que geram dor, que causam sofrimento, angústia. E aí a gente vai parar para pensar, a gente gosta de viver angustiado? A gente gosta de viver com um sofrimento de alguma coisa que não está dando certo, que a gente está sentindo dor, que a gente não consegue se conformar com aquilo? Seja em que aspecto da vida for. Então, por que que esses seres muitas vezes são impelidos pela própria sociedade a viverem de uma maneira disfarçada, fingindo que aceitam e convivendo com essa dor extrema, dessa diferença entre o que eles se sentem e o que eles fisicamente são, só para que os outros não os julguem, não os julguem, não os condenem. Então, a gente tem que parar para pensar nisso, né? Existe a questão da sexualidade. A sexualidade está muito voltada à questão da orientação sexual. Então, a orientação sexual, ela diz respeito à atração, tanto sexual quanto sentimental. Não é apenas um comportamento sexual.
A orientação sexual é a questão da atração. O indivíduo, ele sente a atração sexual e sentimental, ou seja, envolve afetividade, não apenas relação material, física, orgânica, de sensação, de prazer. O indivíduo sente uma afetividade, é o sentimento que envolve a relação com o outro, seja o outro do mesmo sexo ou do sexo oposto. Ou seja, em qualquer outro tipo de relação que existe hoje, uma diversidade até mesmo dentro dessas relações, né? Então, a orientação sexual, ela vai mais além das sensações físicas da relação sexual. Ela vai ao encontro da afetividade com o outro. É o que nós estávamos falando muitas vezes, dois espíritos que se amam muito reencarnam no mesmo sexo biológico e quando se reencontram em encarnação, eles não conseguem se afastar um do outro. E aí eles se integram nessa relação afetiva novamente. Existe toda uma estrutura de sentimentos, de emoções, de vivências, de experiências anteriores para determinarem o que cada um vivencia na vida atual. É claro que a gente tem também a questão do comportamento sexual, que vai muito da inclinação moral da pessoa. Mas aí isso vai envolver o ser independente da sua orientação sexual, independente da sua identidade de gênero. Aí não diz respeito a essa questão de é homossexual, é heterossexual, ou é não binário, ou é transexual, ou é travesti, ou crossdresser, ou então é heterossexual, né? Não tem a questão, ou então é um ser que se reconhece, é cisgênero, né? Que reconhece em si, se identifica totalmente com o gênero biológico em que nasceu, ou é um transgênero, quer dizer, aquele que não se reconhece dentro da sua identidade de gênero. Tudo isso não importa na questão do comportamento sexual, quando a inclinação moral é transviada, vamos dizer assim. A pessoa é o que ela é. A maneira como ela vive está voltada à sua moral, não está voltada à sua identidade de gênero e à sua sexualidade. Então, nós encontramos pessoas maravilhosas dentro de todas essas identidades de gênero e sexualidades e pessoas, vamos dizer assim, entre aspas, depravadas, também viajando dentro de todas essas identidades e sexualidades. Então, não é essa questão que determina a moralidade e a depravação ou a santidade de alguém, e sim os valores morais que o espírito imortal amealhou até o momento atual dentro da sua evolução. Então, todas essas diversidade, toda essa diversidade que nós encontramos aqui, compõem o quê? A busca do ser por si mesmo. É uma busca íntima. E aí nós vamos ver que na sigla LGBTQIA+, nós temos o L de lésbica, o G de gay, o B de bissexual, o T de transexual ou transgênero, o Q de queer, o I de intersexo, o A de assexual e o mais para abordar todas as demais diversidades que vão surgindo dentro dessa busca que o ser traz consigo nesse período de transição planetária, de era de mudança íntima e de despertamento moral e espiritual do ser. Então, ele se busca em todas as condições, inclusive na condição da sua vivência sexual. E é isso que faz com que haja essa gama, esse leque tão grande de opções e de vivências, o que não significa que elas estejam erradas, significa que elas são caminhos que cada um escolhe passar para viver as suas próprias experiências e compor a sua própria evolução. Então, é uma diversidade fundamentada na naturalidade. E para a gente entender um pouquinho melhor, embora eu não vá entrar muito detalhadamente nessas questões, mas só para quem não conhece, né, as definições, as mulheres que são lésbicas, elas são aquelas que se identificam com o seu gênero físico e sentem atração pelo mesmo sexo. Então, elas sentem atração por mulheres. Os gays são os homens que se identificam também com o seu corpo físico, naturalmente, seu corpo biológico, mas eles sentem atração
por outros homens. Os bissexuais são homens e mulheres que sentem atração sexual ou afetiva tanto por um sexo quanto por outro. Então, eles podem transitar entre sentir ora por um, ora por outro, independente do sexo orgânico, né? Os transexuais e travestis são aqueles indivíduos que não se identificam com o gênero biológico. Então, os transexuais são aqueles que, inclusive, sofrem essa disforia emocional que lhes causa dor e a necessidade de conseguirem modificar o corpo físico, a sua biologia, a sua estrutura genésica, para que consigam se sentir realmente pertencentes ao seu corpo e o seu corpo pertencentes a ele e ao meio em que vivem. Os travestis não sentem essa necessidade de mudança, ou podem sentir ou não essa necessidade de mudança biológica, tá? De transformação biológica, embora também não tenham essa identificação com o corpo biológico em que estão encarnados. O queer é mais uma identidade de gênero e de orientação sexual também, referindo-se a pessoas que transitam entre os gêneros feminino e masculino. São pessoas que não se sentem nem 100% masculinas, nem 100% femininas. Então, elas se deixam transitar entre uma sexualidade ou outra, de acordo com como elas estão se sentindo em cada época de suas vidas, de suas caminhadas aí dentro da vida. Nós temos também os intersexuais, que são aqueles indivíduos que possuem biologicamente características femininas e masculinas. Antigamente, nós encontrávamos o termo hermafrodita para se referir, mas não é o correto, não é certo dizer dessa forma. Então, são os intersexuais. Eles têm, na composição física, biológica, características tanto de homens quanto de mulheres. Geralmente, uma é mais definida do que a outra, mas se encontram nessas condições. E os assexuais, que são as pessoas que não sentem atração sexual por outras. Independente do gênero da outra pessoa, simplesmente não sentem atração sexual. Nós temos ainda, porque aí nós fomos pelo LGBTQIA, e agora nós vamos entrar no mais. Então, nós temos outras definições que vão surgindo. Os pansexuais, por exemplo, são indivíduos que se atraem por todos os gêneros sexuais, sem distinção e não se limitando à binariedade, ali saiu uma palavrinha errada, binariedade de gênero homem-mulher. Então, o pansexual, ele pode sentir ele pode, dentro da sua orientação sexual, ele pode se relacionar com pessoas do sexo oposto, do mesmo sexo, ou pessoas que têm identidade de gênero diferenciado do seu gênero físico e biológico. Então, ele pode se relacionar com qualquer uma das diversidades que existem dentro da orientação sexual, afetiva e dentro também da identidade de gênero. Existem as pessoas não binárias. A não binariedade se refere à pessoa que não se sente em conformidade com o sistema binário, ou seja, ou homem ou mulher, ou você é homem ou você é mulher, né? Não, elas não sentem essa relação, elas não se sentem nem homem nem mulher. Então, elas não se aceitam dentro desse enquadramento, vamos dizer. E a crossdresser é o homem, aliás, o crossdresser é o homem que não é transexual, mas sente prazer em se vestir como mulher, mas não se considera travesti. Então, essas são as características assim passadas de uma maneira rápida que definem aqueles que fazem parte, que compõem a comunidade LGBTQIA+. Para a gente ter um conhecimento e procurar esse entendimento. E aí, então, nós vamos ver que a questão moral, ela é, como eu tinha falado, independente da orientação sexual do ser. Não importa a orientação sexual, não importa a identidade de gênero. A questão moral vai muito mais do que o espírito traz em si dentro da sua escalada evolutiva. Então, a sua vivência
vai ser de acordo com seus valores íntimos e não com a sua identidade de gênero ou a sua orientação sexual. Portanto, a pessoa pode ter a sexualidade que for, o gênero que for. Ela vai ser moralmente mais nobre ou menos nobre de acordo com a sua condição espiritual. Então, nós vemos que muitas vezes a complementação espiritual e psíquica, emocional, que o ser humano procura no outro ser, ela vai muito além da matéria. Ela só está atrelada à matéria àqueles seres que ainda estão apequenados no sentido da sua condição psíquica em relação à vivência do sexo. O que é muito diferente, distante da vivência da orientação sexual e da vivência da identidade de gênero como uma complementação para o seu espírito, para a sua condição psíquica e emocional, na busca da sua completude no outro ser. Tá? Então, são definições diferenciadas, né? E como eu já havia dito antes, nada tem a ver, já foi descaracterizada como doença, ou como distúrbio, ou como transtorno, qualquer tipo de identidade de gênero ou de orientação sexual que não seja condizente com a heterossexualidade. E a gente vê que o uso do livre-arbítrio e a construção íntima da alma vai de acordo com a sua trajetória, lhe possibilitando as vivências que também sempre vão lhe trazendo as consequências de acordo com as suas escolhas. Então, nós precisamos agir e ter conhecimento para ter o discernimento necessário. E com esse discernimento, baseado no conhecimento, nós temos capacidade de compreender e de entender o nosso próximo. E ao compreendermos e entendermos o nosso próximo, nós conseguimos melhor aceitar o nosso próximo do jeito que ele é, ou seja, diverso de nós, e acolhê-lo. Somos capazes de acolhê-lo. E aí, então, nós estamos dentro desse acolhimento, dessa aceitação, desse entendimento, dessa compreensão, desse discernimento e desse conhecimento, vivenciando a alteridade, que é sabendo nos colocar no lugar do outro e ser fraternos e tolerantes. Esse é o caminho, não é? Porque, afinal de contas, Jesus nos ensinou que nós não devemos julgar. E quem nós julgamos ser? Quem nós achamos que nós somos? Para realmente querermos instituir aquilo que o outro deve ou não ser. O acolhimento tem que estar presente na família, dos pais para com os filhos, que têm uma orientação sexual, uma identidade de gênero diferente da que os pais gostariam, dos amigos, da sociedade. O que nos torna melhores ou piores? Será que é essa a questão? Ou será que ou será que é a forma como nós vivemos o nosso dia a dia, os valores que nos movem nas pequenas coisas do nosso dia a dia, na nossa postura moral, na nossa maneira de lidar com o outro, de falar, de nos comportar, de fazer o bem ou não? Não é isso que nos torna melhores ou piores? O que nos torna mais dignos ou mais indignos? É a nossa identidade de gênero ser diferente? É a nossa orientação sexual ser diferente? Onde está a dignidade? A dignidade está na nossa ética, na nossa moral, nos nossos valores humanos, na nossa postura perante a vida e perante os nossos irmãos e perante o meio ambiente, perante os animais, perante Deus. Não é aí que está a nossa indignidade ou a nossa dignidade? Então, nós temos que observar tudo isso e pensar o que nos torna seres humanos. Não é essa necessidade de vivermos aqui na Terra para aprender, para evoluir, e está na hora de nós evoluirmos? Então, por que não passarmos por isso acolhendo e abraçando, ao invés de condenando e afastando os nossos irmãos? Nós estamos aqui para sermos inclusivos. Inclusivos. O que mais importa no ser humano? É o amor, é a capacidade de amar, é a capacidade de fazer o bem, é a capacidade de entender, de acolher, não é? Então, nós precisamos pensar que o que mais importa é o amor. O que nos torna cristãos? O que nos cabe dentro do caminho de sermos cristãos?
O cristão não é aquele que ama como Jesus ensinou? Então, nos cabe dar o exemplo, acolher, compreender, aceitar e ser fraternos. Fazer ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse para nós. Não é essa a proposta de Jesus? Então é isso que nós temos que buscar, sempre. Jesus olha para nós e nos acolhe. Como somos, nos aceita como somos, nos compreende como nós somos e nos espera, nos aguarda nos nossos aprendizados e no nosso crescimento enquanto espíritos, enquanto irmãos e também enquanto filhos de Deus, Pai de todos nós. Façamos isso também. Vamos acolher, compreender, abraçar a todos e aguardar nos outros e em nós principalmente o aprendizado, a evolução, o amadurecimento, porque um dia nós vamos estar tão desconectados de todas essas questões que nós agora estamos tão apegados que nós vamos olhar e vamos pensar assim, puxa, quanto tempo perdido, quantas violências que nos envolveram e que nos enegreceram a alma e que poderiam ter sido evitadas se olhássemos sob as vistas do Mestre Jesus, se olhássemos pelas vistas, melhor dizendo, do Mestre Jesus e entendêssemos, procurássemos entender o nosso irmão como ele nos entende. Então, Jesus, como eu já disse, dizia: a boca fala daquilo que o coração está cheio. E a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante. Quando nós falamos, o outro nos lê pelo que nós expressamos. Então, nós temos que pensar que os preconceitos que nós exteriorizamos ao falarmos e nos posicionarmos perante a vida e as situações fazem com que o mundo nos leia e nos conheça intimamente. E aí fazem com que nós tenhamos o nosso coração conhecido. E aí vem uma última reflexão. Será que o nosso coração, reconhecido por quem está nos lendo pelos nossos comentários e posicionamentos, é melhor do que aqueles a quem estamos julgando e condenando? Então vamos nos despojar daquilo que não é bom e vamos aprender a amar e a respeitar a todos os nossos irmãos. Eu agradeço pela oportunidade da reflexão desta manhã, desejando que todos nós possamos refletir ainda muito sobre essas questões e engrandecer a nossa alma e a alma dos nossos irmãos com o nosso amor e com a nossa parcela de bondade, de caridade, de acolhimento e de carinho para com todos neste mundo em que nós habitamos. Que a paz do Mestre Jesus abençoe a todos nós, agora, nesta manhã e em todos os momentos. Um beijo para todos, fiquem com Deus.